A paz do Todo-Poderoso Deus esteja em nossos corações. Bem-vindos a mais um vídeo, mais uma aula, onde nós vamos falarmos sobre Deus e conhecermos mais sobre nossa essência. Nos vídeos anteriores, nas 7 aulas anteriores, falamos sobre os atributos divinos e os atributos emocionais dados por Deus à nossa alma, 3 deles intelectuais, 7 deles emocionais. E também falamos sobre o conflito em que há entre a alma divina e a alma animal, com o tema 2 instintos, ou seja, o instinto divino e o instinto animal. E deixamos ali uma compreensão a todos, que há uma guerra 24 horas por dia entre o corpo e a alma. Mas, neste vídeo de hoje, daqui para frente, entraremos em outra temática. Como nós encontramos a paz verdadeira? De que modo aproximarmos mais do Senhor? De que maneira podemos nos achegarmos mais ao Todo-Poderoso, para que Ele possa nos dar uma vida espiritual abençoada e uma vida física também abençoada por Ele, livre de problemas psicológicos, problemas emocionais. Então somente nós estamos aprendendo a como lidar com nós mesmos, pois o nosso maior inimigo, sem sombra de dúvida, somos nós, o nosso intelecto, nossas emoções, como pensamos, como agimos e de que maneira fomos influenciados até a data de hoje. E seguindo nesse tema, nós vamos já dar início à 8ª aula, onde nós iremos falar mais sobre Deus e sobre o Todo-Poderoso e como fazer para que a nossa alma encontre a tão almejada aliança com Deus, a tão almejada conciliação com Deus e com o seu corpo, o nosso corpo físico, nossa alma divina e a nossa alma animal. Para darmos um pontapé inicial na 8ª aula, que já inicia-se, vamos dizer, uma reconciliação entre alma e corpo, nós vamos entender a maneira como o inimigo de nossas almas, Satã, tenta influenciar a nossa alma animal para que possa subjugar a nossa alma divina, nosso instinto divino. E nada melhor do que uma história bíblica no livro de 1 Samuel sobre Penina e Ana. Todos conhecem essa história, muito comovente e muito intrigante também. E dali, não só dessa história, mas as histórias da Bíblia Sagrada, elas nos levam a um entendimento de muitas lições em que nós podemos tomar para nós mesmos, com uma compreensão através do Santo Espírito de Deus, que nos ilumina para aprendermos mais sobre a sua palavra e assim podermos divulgar o nome do Todo-Poderoso. A história que se encontra lá em 1 Samuel é o início da história onde relata sobre Ana e Penina. Ali naquele momento, todos conhecem muito bem a história, não preciso aqui falar detalhes. E a você que não conhece, eu lhe aconselho que leia, compre uma Bíblia, ou a Bíblia que você tem em casa, em 1 Samuel, e dali você vai ver a história que nós vamos falar aqui agora, sobre Ana e Penina. Ana, ela é uma analogia, como se fosse uma metáfora para a nossa alma divina. E o que é que ela estava fazendo? Ela queria aproximar-se de Deus. Ela queria estar próxima de Deus, fazer a vontade de Deus. Mas ela não conseguia, de um certo modo. Na história, nós vemos que Ana queria ter filhos, pois não tinha filhos. E na época, ser uma progenitora era uma bênção tamanha, sem igualia nenhuma. Porém, Penina, segunda mulher do servo do Senhor, ela
tinha filhos. E ela usava desses filhos para, vamos dizer assim, fazer comentários maldosos sobre Ana. Fazer comentários onde pudesse jogar o alto astral e a autoestima de Ana embaixo. Muito mais baixo do que um chinelo. E ela dizia corriqueiramente: e aí, Ana, você já comprou um sapatinho para o seu filho? Já comprou as roupinhas do seu filho? Já fez o enxoval? E Ana ficava calada, ouvindo aquilo, todas aquelas provocações que ela falava. Satanás incitava Penina a fazer estas provocações. Mas eu vejo algo aqui interessante, que tudo está no propósito de Deus. E nesse ato em que ela fazia isso, quando ela pensava no seu íntimo que estava, de um certo modo, menosprezando ela, humilhando ela, pois ela não poderia dar aquilo que o seu Senhor queria, que era um filho, ela achou que com essas palavras ela conseguiria e estava realmente humilhando ela mais e mais. Mas acontece que quando nós vemos por uma visão de que realmente eu não presto, eu sou um zero à esquerda, eu sou um derrotado, sou um fracassado, nós esquecemos dos propósitos de Deus. Quando botamos isso em nossa mente, nós estamos nos esquecendo de quem nos chamou. Nós estamos nos esquecendo do seu sacrifício na cruz do Calvário. Ao pensarmos dessa forma e reagirmos desta maneira. Mas aquilo foi permitido por Deus por um único motivo. Para que aquilo desse impulso à fé de Ana. Para que aquilo encorajasse Ana a fazer o que ela ainda não haveria feito. Se ela tinha feito as outras coisas para tentar engravidar, faltava uma, que era se derramar diante de Deus, e isso nós vamos ver mais para frente. Mas você veja bem que Satanás, o propósito dele é fazer com que nós saímos da presença de Deus, cometermos pecados. Mas Deus só permite Satanás incitar, trazer algum problema, alguma dificuldade. Deus só permite isso quando, veja bem, quando um propósito já está traçado. Quando você encara as lutas e as dificuldades que você passa no momento, não como aquele sentido de que Deus te abandonou, não como aquele sentido em que você não vale mais nada, não com esse sentido, mas quando você cai em si, que é uma tribulação, quando você cai em si, que é algo que o inimigo está tentando fazer com que você caia para baixo, faça como Ana, que aquilo sirva de impulso para você poder buscar a Deus verdadeiramente. Talvez na sua vida corriqueira, na sua vida pacata, talvez esteja faltando uma peneirada do inimigo, assim como ele fez com Jó, mas Deus não permitiu que ele fizesse com Pedro, para que você caia em si e acorde para a realidade. E acorde para uma realidade física e espiritual. Pois, se aquilo que fisicamente está, de um certo modo, lhe trazendo decepções ou te oprimindo, aquilo não é tão somente para te dar um impulso para buscar mais a Deus. Aquilo era para servir como uma estratégia de Deus, que ele usa a Satanás para que você desperte sua vida espiritual e busque mais a Deus, em oração, em jejum, na leitura das Escrituras Sagradas, fazendo algo que Deus mandou você fazer. Os mandamentos de Deus, cumprir as suas leis, cumprir os seus mandamentos, amar o próximo como a si mesmo e muitas outras coisas. Não sei o que está ocorrendo, o que passando no momento, mas uma coisa eu sei. Se foi permissão de Deus que Satanás, e aqui é na representatividade de Penina,
que também simboliza a alma animal, é para que você haja um despertar, para que você desperte para a vida, para que você desperte para as coisas espirituais. Pois até então, enquanto você se manter acomodado, enquanto você se manter neste mundinho onde nada acontece, você está estagnado, nem para frente e nem para trás. O que Deus quer e que a sua alma também deseja e almeja é estar mais próximo de Deus, é estar sempre com aquele que a criara. Este é o maior desejo da alma do ser humano. Mas a alma do ser humano, ela não quer ir sozinha. Ela quer trazer o corpo físico também. Ela quer trazer a sua roupa, a sua embalagem, que é o corpo material, o corpo físico. E é necessário que muitas situações ocorram conosco. Muitas, ou algumas, ou poucas, não sei o que está se passando. Mas uma coisa eu sei, isto foi necessário para que você se aproxime de Deus. Essas coisas são necessárias para que você se aproxime de Deus. É como Penina dizia para Ana, eu tenho filhos. É como o seu corpo físico, os seus prazeres dissessem para a sua alma, eu tenho prazer. Dura pouco, mas eu tenho prazer. Que prazer você tem? Está oprimindo a alma. Está jogando a alma cada vez mais para baixo. E isso decorre de uma situação em que nós temos que entender que se essas tentações acontecem, se esses problemas acontecem, é para nos aproximarmos de Deus, e não o oposto, e não para nos distanciarmos dele. Porque geralmente o caminho mais fácil é o caminho que tomamos. Se eu tomo uma atitude e começou a aparecer alguns perrengues, alguns problemas, o mais óbvio que a minha mente vai querer fazer, o meu cérebro vai querer, é facilidades, ele não vai querer desafios. Então ele vai retroceder. Desculpa. Ele vai querer retroceder. Isso é natural do cérebro. O cérebro não quer dificuldade, não quer problema. E quando ele percebe que as suas emoções estão começando a ficar à flor da pele, ele vai querer retroceder. Mas a sua alma, ela tem que mandar. E ver isso, encarar isso como um estímulo. Como um estímulo para buscar a Deus. E passaram-se os dias e acho que é Alcana, se não me falha a memória, deixa eu até Samuel, 1 Samuel, para não perder o nome do rapaz. 1 Samuel. Vamos aqui. Deixa eu ver. Exatamente, era Elcana. Elcana faz o convite a todos, vamos subir para Jerusalém. Não de pronto, já de cara, Ana já desanimou de ir. Mas ele disse, olha Ana, eu não sou melhor para ti do que 10 filhos. Trazendo aquele incentivo, né? Que um bom esposo deve fazer com sua esposa, dar um incentivo. E ela resolve ir. E dessa vez que ela sobe com um propósito. De ser abençoada por Deus. Estar junto de Deus. Ouvir a voz de Deus. Ouvir o que Deus tem para ela. E ela foi naquele propósito. E é esse o propósito que sempre a nossa alma quer. Nossa alma divina e nossa alma animal, ou instinto, assim como você queira falar, ou que soe melhor aos seus olhos, como na verdade, nos seus ouvidos, não sei, quando na verdade, isso são maneiras que nós usamos para falar para determinado assunto. Não estou dizendo aqui que você tem duas almas, são instintos, mas para uma melhor compreensão estou dizendo alma divina e alma animal. As pessoas têm um sério problema nessa parte aí,
diria até um certo preconceito em algumas, quando você caça maneiras de falar para um bom entendimento, para melhor compreensão, mais simples, e elas acabam recusando. Agora vai dizer que temos duas almas, temos instintos. Meu querido, somente abra o coração e deixa a voz de Deus soar com um eco, soar um som sonoro forte, grave dentro do seu coração. Somente permita isso. O que acontecer, além disso, são meros detalhes. São meros detalhes. E a alma, a divina e a alma animal, são vizinhas ocupando o mesmo corpo. Se você tem a experiência de morar do lado do mal vizinho, você sabe o pesadelo que é. E ali está a alma divina e animal vizinhas, ocupando o mesmo espaço e tempo dentro da matéria, dentro do nosso corpo. E é necessário que haja essa reconciliação. Mesmo que a intenção de Penina fosse jogar mais para baixo a autoestima de Ana, que aqui, repito, Ana simboliza a alma divina e Penina simboliza a alma animal e as influências de Satanás sobre a alma animal, sobre o contexto mundano em que nós vivemos. Mesmo ela com a sua intenção de tentar fazer o mal, o que ela conseguiu foi somente impulsionar a fé de Ana. Porque na verdadeiramente é isto que acontece de verdade. Quando Deus permite que Satanás tente contra a vida de alguém, quando Deus permite que o inimigo de nossas almas, ele de certo modo venha a tentar nos provar, isso tudo é propósito de Deus, para fazer com que você se achegue mais a Deus. Porque assim como Cristo disse, Yeshua HaMashiach, Jesus, disse que ele é mentiroso desde o princípio. Ele já foi criado assim. Cristo disse isso. Ele já foi criado dessa forma para mentir. Não houve rebelião nenhuma, ele já foi criado justamente para isso. Para nos tentar. E através dessas tentações é que nós nos achegamos a Deus, pois entendemos que estamos acomodados. Entendemos, ou bom, pelo menos era para entendermos que estamos acomodados. Mas ocorre muitas das vezes o oposto. Quando essas situações ocorrem, aqueles que gostam de se vitimizar, aqueles que gostam de se fazer de coitadinhos, pensam, meu Deus, o que eu fiz, estou em pecado. Meu amado, você não fez nada. Você não fez nada, nem de bem nem de mal. Esse é o detalhe, esse é o problema, você não fez nada. Você não está fazendo nada. Porque se isso acontecer com você, é para que você tome uma atitude para chegar perto de Deus. Esse é o detalhe. É que nós não fazemos nada. Nem para bem, nem para mal. Somos plantas, somente nascemos e crescemos e morremos? Não, temos uma alma divina. E temos uma missão. E que missão é essa? É sermos espelho do Deus Todo-Poderoso aqui na Terra. Fazer a obra dele aqui na Terra. Fazer com que as pessoas que olham para nós entendam que existe um Deus poderoso que pode fazer e realizar muitos milagres. Um Deus de amor, de verdade. Um Deus humanitário. Você quer um Deus humanitário mais do que o próprio Deus? Ele lá do céu, ele poderia muito bem só mandar uma chuva de vez em quando, um inverno, um frio, um calor, para manter a temperatura do universo e numa situação em que nós podemos viver. Ele poderia fazer só isso. Mas não, ele desceu. Tomou forma corpórea humana. Ele desceu. Você quer uma pessoa mais humanitária do que isso? Quando muitos de nós nem de casa saímos para fazer uma visita? Como muitos de nós
fazemos como aquele levita, aquele sacerdote, quando vê alguém caído na estrada, passa de largo? É isso que Deus quer. Nos aproximamos dele, para que as pessoas vejam em nós que existe um Deus no céu, um Deus de amor, que faz milagre e é poderoso. Ao invés de tomarmos o papel de sermos juízes e julgar quem está em pecado e quem não está, quem está errado e quem não está, quem não anda segundo os propósitos do meu ministério ou não. Não, Deus não te chamou para isso, meu querido. Desculpa. Tira isso da tua cabeça. Deus te chamou para ser testemunha, para pregar o evangelho. Foi para isso que ele chamou. Não para ficar apontando o dedinho para um e outro. De maneira nenhuma. Quando você estiver fazendo isso, você está totalmente longe dos propósitos de Deus. Porque nunca foi esse. Mas vamos para frente. Veja bem. Agora ali está a Ana. Depois do horário do almoço, quando todo mundo foi fazer o quilo, né? A gente chama, nas obras, nós chamamos de fazer o quilo. Tirar um cochilo. Ela disse, eu vou buscar a Deus. Todos conhecem a história, que ela se curvou com amargura e começou a orar. E ela somente mexia com os lábios. Que aí o sacerdote ali olhou e disse, essa mulher tá bêbada. E falou com ela para que ela se apartasse do vinho, naquela hora do dia. E ela disse, eu não bebo, nunca bebi na minha vida, e eu não estou bêbada, estou amargurada, estou derramando diante do Senhor a minha alma. Ela tinha um propósito e ela tinha um foco, ela sabia o que ela queria. E nós, muitas das vezes, fazemos a oração de bêbado, uma oscilação de propósito sem foco. Oração de bêbado. Você já viu um bêbado? Uma hora ele está sorrindo, outra hora ele está chorando, abraça um, abraça outro. Tem uns que diz, até, como é que eles falam? Você para mim é mais que um irmão. Bêbado é uma graça. Mas falando sério, irmãos, às vezes a nossa oração é oração de bêbado. Ela fica oscilando de propósito, sem foco. Ora por orar. Se ajoelha por se ajoelhar. Talvez porque se acostumou. Talvez porque seja esse o ritmo que ele aprendeu. Foi doutrinado dessa maneira. Foi adestrado desta maneira. Sem foco. Uma direção. Ana não, ela sabia o que ela queria. Quando você foca a sua alma naquilo que você quer, ali você derrama a sua alma. Ali você derrama o seu espírito diante de Deus para que Ele possa te ajudar. E uma dica muito importante. Quando você estiver orando a Deus, de repente, se isso acontece com você, comigo acontece quase sempre. Quando você diz, não, vou ter foco na minha oração. E começa a focar na sua oração, no seu propósito. Começa a vir um turbilhão de pensamentos na hora e parece que vai desviar. Você sabe o que é isso? Eu vou dizer para você que agora, uma revelação para você que agora. Isso é a sua alma animal tentando impedir, tentando tirar você do foco. É a sua alma animal tentando tirar você do propósito, confundindo a sua mente. Porque se ela estiver fazendo isso, é porque ela sabe que a sua oração está dando resultados. Ela sabe que ela está perdendo a guerra. Quando a sua oração é uma oração límpida, sem interferências nenhuma, amém, tudo bem, isso não quer dizer nada também. Mas quando você
foca em algo, quando você mentaliza algo e diz, eu quero isso, meu propósito é esse, e de repente começa a aparecer algumas confusões mentais, alguns assuntos nada a ver, é porque a sua alma animal está percebendo que ela vai perder a guerra. Ela sabe que a alma está no caminho certo, está se derramando diante de Deus. E qual é o propósito dela? Atrapalhar para que você não prossiga, para que você saia do foco, para que você saia do seu propósito. Essa é a função dela, porque ela é influenciada por Satanás, ela é influenciada pelo mundo. Essa é a função. Desanimar a alma divina, deixar ela quanto mais distante de Deus possível, melhor para ela, pois ela vai poder alimentar dos seus prazeres carnais, da sua carne, dos seus prazeres mundanos. Quanto mais longe a alma de Deus, a alma divina de Deus, melhor para a alma animal, pois aí ela está livre para usar o corpo da maneira que ela quiser e lhe convém, das maneiras mais profanas possíveis, das maneiras mais absurdas possíveis. Ela vai fazer, pois o desejo dela tão somente é algo físico. E eu, se tratando de oração, aqui algo muito importante. Eu tinha até separado um versículo e nós vamos ler. 1 Romanos, capítulo 8, versículo 28. 1 Romanos... É 1 Romanos? Não, Romanos. Romanos só tem um, perdão. É que eu escrevi aqui o 1, que seria o que eu ia... o primeiro versículo que eu falaria, né, nas minhas anotações. Mas aí eu vi o 1 em Romanos aí. Eu lembrei, Romanos é só 1. Isso era só apenas um indicativo para não perder o foco, né? Mas nós avançamos um pouco onde era para ler, mas mesmo assim nós vamos ler. Olha, Romanos capítulo 8 e o versículo 28 diz a seguinte maneira. 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você conseguiu matar a charada? Aquele que foi chamado segundo o seu propósito. Tudo que acontece nas nossas vidas, bote isso no seu coração. Tudo que acontece nas nossas vidas é para que seja cumprido um propósito de Deus. Tudo. Se você conseguir mentalizar isso e botar no seu coração, que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, que estão segundo o seu propósito. Pois se Deus permite que aconteça alguma situação com você que não seja boa, seja ruim ou péssima, é porque existe um propósito maior em jogo ali. E você vai ser o responsável por fazer essa virada de mesa, pois se está acontecendo com você, é porque a confiança de Deus está em você. Não é porque Ele está te castigando. Acontece, né? Felizmente, aqueles que estão sendo provados e aqueles que estão sendo somente colhendo o fruto de que plantou, consequências do que fizeram. Acontece. Mas para isso é que nós estamos fazendo essas aulas, para que você tenha um autoconhecimento e a partir desse autoconhecimento você tenha noção do que é prova e do que é consequência. A partir daqui, a intenção é que você se reconheça para saber o que está acontecendo. Mas de igual modo, de um modo geral, tudo o que ocorre para o bem daqueles que amam a Deus, que estão no propósito, segundo o propósito dele. Há um propósito maior. Havia um propósito de Deus para que acontecesse
o nascimento de Samuel do ventre de Ana. Mas se Penina não perturbasse Ana, nunca que ela ia derramar ia derramar a sua alma diante de Deus. Ela não iria. Foi preciso acontecer isso. Entenda. Houve um propósito de Deus. Deus precisava de Samuel. Mas Elcana era tão bom para Ana. Ele era melhor do que 10 filhos. Ele era tão bom para Ana que ela não precisaria de filho. E Deus disse, então Penina tem que perturbar essa mulher. Porque se ela não está querendo um filho, mas eu quero um profeta. Se Ana não está querendo um filho, mas eu quero um juiz. Então Penina vai perturbar Ana. E a ordem de Deus foi dada a Satanás. Influencia Penina a perturbar Ana de uma maneira em que ela fique angustiada, que ela fique amargurada, para que ela venha até a mim e se derrame na minha presença. Pois eu preciso de um profeta, eu preciso de um sacerdote, eu preciso de um juiz em Israel. Foi porque Deus precisava de Samuel, que ele permitiu que Penina perturbasse Ana ao ponto daquela mulher se angustiar. Foi porque Deus precisava do filho dela. E se Deus, neste momento, te angustia e te agonia de um tal modo, é porque Ele precisa de você para alguma coisa. Segundo o propósito dEle. Ele precisa. Nada acontece em vão. Você conhece a Bíblia, as Escrituras Sagradas, e ela diz que nenhuma folha. Que utilidade tem uma folha? Nenhuma folha cai de uma árvore se não for da vontade de Deus. Temos que compreender essas coisas, ter esse entendimento, esta linha de raciocínio. Se está acontecendo, é porque Deus está precisando de você em alguma área, em alguma coisa. Eu não sei, mas Ele sabe. Senão, Ele não estaria lhe agoniando para que você buscasse a Ele e derramasse a sua alma. Ele não estaria fazendo isso. Infelizmente, foi a maneira que Ele encontrou de te trazer para perto dEle. Foi a forma que Ele achou. Porque Ele estava sentindo a sua falta. Se você não fosse importante para Deus, nem vivo você estava, meu querido. Você já tinha partido dessa para melhor há muito tempo, meu amigo. E pode tirar o seu cavalinho da chuva. Se você não tivesse importância para Deus, você já tinha batido as botas, há tempo, muito tempo. Pode ter certeza absoluta disso. Eu esqueci de carregar o meu celular e já deu o sinal da bateria, mas nós vamos continuar, tá? Vamos lá. Vamos falar aqui sobre uma palavra chamada teivá. A palavra teivá é uma palavra hebraica, teivá, que quer dizer arca. E essa mesma palavra teivá, que quer dizer arca, ela também quer dizer palavra falada ou as escrituras sagradas. A Bíblia Sagrada quer dizer palavra, teivá. Isso quer dizer esta palavra, teivá. Quando Deus disse para Noé, Noé, construa uma teivá, uma arca. Noé construiu a arca. O tempo determinado, Deus disse para Noé, entra dentro da arca, porque vai chover agora. Ou seja, entra dentro da palavra, porque vai cair um dilúvio, que vai destruir tudo. A palavra dilúvio em hebraico é mabul. Vai cair um mabul, vai destruir, vai arrasar tudo. Entra na arca. Noé entrou dentro da palavra, dentro da arca, que é a mesma coisa. Arca e palavra quer dizer teivá quer dizer arca e palavra, é a mesma
Essa palavra em hebraica serve para as duas ocasiões. Entra na palavra. Quando começar a cair o dilúvio de dificuldades e problemas e situações que parecem ser insolúveis, entra na palavra. Ou seja, em oração, ou lendo as Escrituras, lendo a Bíblia Sagrada, mas entra dentro da palavra, porque é somente lá que você pode se salvar. Você e sua família só podem ser salvos dentro da palavra. Dentro da arca. Lá é o único lugar seguro que existe no universo, é a palavra. E o interessante é que quanto mais caía a chuva, saía água debaixo do chão, caía água do céu, e quanto mais chuva, mais a arca flutuava. Porque não importa se você entrou dentro da palavra, dentro da arca, repito, ou em oração, ou lendo as Escrituras Sagradas, o mundo pode se desmanchar em água, que você vai estar sempre flutuando por cima, porque você está dentro da palavra. E essa foi a aula de hoje. Espero ter te ajudado. Medite, raciocine nessas palavras. Não esquece de nos ajudar, comente, compartilhe com seus amigos, seus inimigos, da quem você não gosta, sua sogra, sua nora. Brincadeira. Mas nos ajude a divulgar esta poderosa palavra. Esta foi a 8ª aula. Estamos preparando já a 9ª aula. E para você que está querendo saber da 9ª aula, eu vou fazer para você aqui uma pergunta. Você já ouviu? Com certeza você já ouviu a história do rei Davi? Mas por que Davi era chamado segundo o coração de Deus? E por que todas aquelas situações ocorreram com Davi? A verdadeira história. Eu vou trazer para você no próximo vídeo, na próxima semana, que também será argumento do nosso tema da próxima aula. Espero você lá, curta, comente, compartilhe e não deixe de se inscrever no canal e aperte o sino de notificação. E como sempre em nossas aulas, nós iremos ler a bênção arônica de Números, capítulo de número 4 e versículo 24, 25 e 26. E como de costume, nós vamos ler em hebraico e trazer a tradução. Diz assim: Yevarechecha Adonai veishmerecha yaer Adonai panai elecha vichunecha yaer Adonai panai elecha veyasem lecha shalom. Que Adonai te abençoe e te guarde, e o Senhor te mostrará o seu rosto e te ensinará. Que o Senhor levantará o seu rosto sobre você e lhe dará paz. Que o poder de Deus e a sua misericórdia e a sua paz reine em nossos corações e que eles possam nos abençoar. Espero você no próximo vídeo. Fique bem, fique em paz e fique com Deus.